A PEC 241, conhecida como a PEC do Teto para os Gastos Públicos, aprovada pela Câmara dos Deputados Federais em segundo turno e agora passa a tramitar no Senado como a PEC 55, foi motivo de audiência pública na Câmara de Jacareí na última quinta-feira de outubro. Organizada pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a audiência contou com a casa lotada, principalmente de estudantes do curso de Direito de uma faculdade da cidade. Mediada pela vereadora Rose Gaspar, membro da comissão, a audiência contou com a presença da professora de Direito Tributário, Andréia Maricato, que é a favor da PEC 241, e do jurista Rodrigo Fusiger, contrário à PEC. Com opiniões diferentes, ambos puderam expor em até 30 minutos suas posições, e no final da audiência respondeu às perguntas que foram abertas para o público. Para a professora Andréia Maricato, essas áreas realmente precisam ser debatidas e aprofundadas. É o que todo mundo discute, que seria a educação e a saúde, porque a gente ficaria exatamente na mão de quem está gerindo esse dinheiro, esses limites, né, que teríamos aí na educação e na saúde. Eu acho que é o pior, porque o restante é necessário sim, mas educação e saúde, como todos debateram, ele é essencial e sem isso a gente não tem crescimento público, né, geral. A professora também destacou o porquê é a favor da PEC e sua necessidade. O importante é essa retenção, porque hoje a gente tem umas despesas desenfreadas e a cada mudança, né, de governo tem cargos e cargos de confianças, aumentos e aumentos de salários, tudo às escondidas. Por quê? Porque tem essa amplitude. Então, eles têm esse poder de fazer isso. Uma vez que está limitado, então não adianta ter greve no judiciário, não adianta ter greve em outras áreas essenciais também, tirando educação e saúde, que não vai resolver. Por quê? Porque eles já estão limitados àquilo. Então não vai mais depender do Congresso. A gente vai sair agora da mão do nosso legislativo. Por quê? Porque nós estamos com limite desses 10 anos. E aí eu acho que esse é o lado bom dela. Já para o jurista Rodrigo Fusiger, que é contrário à proposta, os riscos que a PEC do teto de gastos públicos pode trazer precisa ser melhor debatida com a sociedade. Exatamente esse ponto do quê? De que dentro dela há riscos, não são certezas, como eu coloquei, mas são riscos quanto, por exemplo, aos gastos na educação, aos gastos na saúde, há um perigo de não haver um aumento real no salário mínimo. Então são coisas aí que, muito embora não sejam certezas, são riscos e a gente não pode legislar com base em riscos que afrontem aí direitos sociais, né? A minha fala final foi que ela não consegue dissociar direitos de privilégios. Quantas cortes de privilégios no gasto público? Perfeito, isso tem que ser feito. Há uma má administração da coisa pública e há privilégios que não têm razão de ser. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece risco a garantias que são primordiais na sociedade, né? Então, se fosse possível simplesmente uma melhor gestão, um corte nos privilégios, a PEC seria muito bem-vinda, mas ao mesmo tempo ela traz em seu bojo riscos a direitos essenciais, fundamentais aí à sociedade. Cortar gastos, arrumar a casa. Esse é o desejo de todos os brasileiros. Mas e a PEC 241? É boa ou ruim? Aqui na audiência tem pessoas que concordam, outras não. Os gastos que não poderão crescer acima da inflação acumulada no ano anterior, proposto pela PEC, deixou bastante dúvidas nos estudantes que participaram da audiência. As incertezas nas áreas de saúde e educação foram bastante criticadas por eles, num debate acalorado por todos. Eu ainda não tenho a minha opinião certa, né? Porém, alguns pontos eu sou contra. Né? Por exemplo, quando atinge na saúde, na educação e até mesmo assim no trabalho. Então, assim, essa parte ela é muito delicada. Então, eu sou um pouco contra. Porém, tem algumas coisas e é lógico que a gente precisa cobrir essa dívida e precisa fazer alguma coisa. Eu acho que é algo muito perigoso cortar ou estabelecer um teto em relação à saúde e educação. Eu acho que primeiro deve-se ter um corte dos gastos supérfluos, né? E depois, se for algo de realmente que não se tenha mais nada a ser feito, aí sim. Mas assim, eu não concordo com corte em relação à saúde e educação. Mas creio que a reforma previdenciária, a PEC pode abrir portas para essa reforma previdenciária, é importante sim. Diz uma frase que eu carrego sempre, né? O futuro de hoje, na verdade, o estudo de hoje é o futuro do amanhã. Eles estão querendo acabar com esse futuro da sociedade, dos alunos,
que nem estão querendo acabar com o estudo, vai prejudicar praticamente todo mundo, tanto na educação como na saúde, né? Então, para você acha que essa PEC ela não traz benefícios, ela é ruim? Ela é muito ruim para a sociedade, na verdade, para o Brasil inteiro. A vereadora Rose Gaspar, idealizadora da audiência, ficou bastante satisfeita com a presença dos estudantes e com o debate da PEC. Essa é uma das audiências mais importantes nesses 16 anos do meu mandato, porque esta audiência ela vai conversar com a população que esteve presente, com a população que está vendo esse programa pela televisão. A casa estando lotada, ela consegue atingir mais pessoas, ou seja, as pessoas têm o direito de participar desse tipo de conversa, de participar de audiências, para ela ter minimamente, ouvir os dois lados e ter minimamente consciência do que está acontecendo.